O milionário chegou para demitir a babá naquele dia. Já tinha tomado a decisão. Já tinha os papéis prontos, mas quando entrou no quarto, viu ela penteando a filha, exatamente como a mãe dela fazia. Ficou paralisado na porta, sem conseguir se mover. E naquele momento, tudo mudou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. José Marques estacionou a BMW no portão automático da casa em Alphaville e desligou o motor sem sair do carro. 3 dias fora. 3 dias longe de Lavigne. Ele olhou para a casa iluminada através do para-brisa e sentiu o peso familiar no peito. Aquela sensação de que estava voltando para um lugar que não era mais lar, apenas uma construção grande demais, silenciosa demais, vazia demais. 2 anos. 2 anos desde que Cecília saiu de casa numa manhã de sexta-feira para buscar Lavigne na escola e nunca mais voltou. Caminhão desgovernado na marginal. Morte instantânea. A menina sobreviveu sem um arranhão no banco de trás, mas algo nela morreu naquele dia também. Lavigne tinha 3 anos quando perdeu a mãe. Agora tinha 5 e não falava. Simplesmente parou. Os médicos disseram que era trauma, que ela precisava de tempo, de terapia, de paciência. José fez tudo o que mandaram. Contratou os melhores profissionais, seguiu todas as recomendações. Mas a filha continuava em silêncio, olhos grandes e vazios, como se tivesse esquecido que palavras existiam. E ele não sabia mais como alcançá-la. Pegou o celular e releu as mensagens que Dona Alzira, a governanta, tinha mandado durante a viagem. A primeira era de 2 dias atrás. Tom preocupado, mas contido. Senhor José, preciso conversar sobre a Maribela quando o senhor voltar. Nada urgente, mas é importante. A segunda, no dia seguinte, mais direta. A moça está se apegando demais à menina. Acho que não é saudável. A terceira, enviada naquela manhã, minutos antes dele pousar. Com todo respeito, acho melhor o senhor considerar trocar de babá. Isso não vai acabar bem. José suspirou. Dona Alzira estava com ele desde antes de Lavigne nascer. Era de confiança. Nunca exagerava. Se ela estava incomodada, havia motivo. Maribela tinha sido contratada 3 meses atrás através de uma agência. Currículo impecável, referências excelentes, 26 anos, experiência com crianças. Ele mal a conhecia. Tinha feito a entrevista rápida, aprovou, assinou os papéis. Desde então, mal cruzava com ela. Saía cedo, voltava tarde, evitava a própria casa sempre que possível. Porque estar ali, naquelas paredes que Cecília tinha escolhido, naqueles cômodos cheios de lembranças, doía demais. Então ele trabalhava, sempre, até não sentir mais nada. Saiu do carro, pegou a mala do porta-malas e entrou pela porta da frente. A casa era grande demais para 2 pessoas. 4 suítes, sala de estar, sala de jantar, piscina, jardim. Cecília tinha escolhido cada detalhe. Depois que ela morreu, José pensou em vender, recomeçar em outro lugar. Mas Lavigne tinha o quarto dela ali, os desenhos da mãe colados na parede, a cama onde Cecília aninava toda noite. Ele não teve coragem de arrancar isso também. Dona Alzira apareceu no corredor, enxugando as mãos no avental. Bem-vindo de volta, senhor José. Ele largou a mala no chão. Onde está a Lavigne? No quarto dela, com a Maribela. José assentiu. Vou subir. Dona Alzira hesitou, depois baixou a voz. O senhor leu minhas mensagens? Li. Vou resolver isso agora. A expressão dela relaxou, aliviada. Era o melhor, senhor. A moça é boa pessoa, mas está confundindo as coisas. Não é mãe dela. José subiu a escada sem responder. Ele sabia que Dona Alzira estava certa. Profissionalismo importava, distância era necessária. Mas uma parte pequena dele, enterrada lá no fundo, sentia algo próximo de inveja. Inveja de quem conseguia se aproximar de Lavigne. Porque ele, o pai, não conseguia mais. O quarto da filha ficava no fim do corredor, porta entreaberta. José parou do lado de fora, a mão na maçaneta, e ouviu uma voz feminina, suave,
cantarolando baixinho. Não era uma música que ele reconhecia. Talvez uma cantiga de ninar. A voz era bonita, mansa, do tipo que acalma sem esforço. Ele empurrou a porta devagar e o que viu o fez congelar no lugar. Lavínia estava sentada na beirada da cama, de costas para ele, o cabelo loiro e liso caindo pelas costas. Maribela estava atrás dela, em pé, segurando uma escova de madeira que José reconheceu imediatamente. Era a escova de Cecília. Ele tinha guardado num dos armários do closet dela, junto com perfumes, joias, roupas que nunca teve coragem de doar. Como aquilo tinha parado nas mãos de Maribela. Mas não era isso que o deixou sem ar. Era o jeito como ela penteava a menina. Devagar, com cuidado, separando o cabelo em mechas finas. 3 mechas de cada lado, 6 no total. Depois começava a trançar, não uma trança única e grossa, mas 3 tranças pequenas e delicadas de cada lado. Então, com a habilidade de quem tinha feito aquilo 1000 vezes, ela juntava 6 tranças numa só, no meio das costas, prendendo com um elástico transparente. Era o penteado de Cecília. O penteado que ela fazia em Lavínia todo domingo de manhã, antes de irem ao parque. Um ritual que as duas tinham, só delas. José nunca tinha aprendido, nunca tinha prestado atenção suficiente. Achava que tinha tempo, achava que sempre haveria outro domingo. E agora estava vendo uma estranha reproduzir aquilo com perfeição, como se conhecesse o segredo de algo que ele tinha perdido para sempre. Lavínia não fazia som, mas o rosto dela, refletido no espelho na parede oposta, estava diferente. Ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas real. José não via a filha sorrir fazia tanto tempo que tinha esquecido como era. O peito dele apertou. Apertou tanto que ele teve que segurar na moldura da porta para não cambalear. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que Lavínia tinha parecido uma criança de verdade e não um fantasma andando pela casa? Maribela continuava cantarolando, passando a mão pelo cabelo da menina, ajeitando as tranças, e Lavínia fechou os olhos, relaxada, como se estivesse em paz. Pela primeira vez em 2 anos, ela parecia em paz. José sentiu raiva. Raiva de quê? Ele não sabia. De Maribela por conseguir o que ele não conseguia, de si mesmo por ter falhado tanto, da vida por ter tirado Cecília e deixado esse buraco que ninguém sabia como preencher. Maribela terminou de prender o elástico e beijou o topo da cabeça da menina, gesto rápido e natural como mães fazem. Foi quando ela levantou os olhos e viu José parado na porta. O sorriso dela sumiu na hora. Ela ficou tensa, as mãos ainda segurando a escova, os olhos arregalados. Senhor José, eu não sabia que o senhor tinha chegado. Ele não respondeu, só olhou para ela tentando entender. Maribela era bonita, ele tinha notado na entrevista, mas de um jeito discreto, quase invisível. Cabelo castanho preso num coque baixo, rosto limpo sem maquiagem, roupa simples. Ela usava calça jeans e blusa branca de manga comprida, nada chamativo. Mas tinha algo nos olhos dela, uma gentileza que parecia genuína, e isso incomodava José, porque parecia real. Porque fazia tempo que ele não via nada real. Lavínia se virou no banco e viu o pai. A expressão dela não mudou. Não houve luz nos olhos, não houve corrida para abraçá-lo, não houve nada. Ela só olhou, do jeito que sempre olhava, como se ele fosse parte da mobília. José engoliu seco. Oi, Lavínia! A menina piscou, depois voltou a atenção para as próprias mãos. Maribela deu um passo para trás, largando a escova na penteadeira. Desculpa, senhor, eu só estava... Ela pediu. Ela pediu? José franziu a testa. A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Minha filha não fala. Maribela hesitou, os olhos caindo para Lavínia. Eu sei, mas ela me mostrou a escova. Apontou para o cabelo. Eu entendi. José olhou para a filha. Lavínia continuava de cabeça baixa, mexendo nos dedos, alheia à conversa. Como você sabia fazer esse penteado?
A pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. Maribela mordeu o lábio. Eu vi. Tem fotos pela casa. Da senhora e da menina. Eu só tentei copiar. José respirou fundo. As fotos, claro. Ele tinha deixado tudo como estava. Porta-retratos na sala, no corredor, no quarto de Lavínia. Cecília sorrindo, Cecília segurando a filha, Cecília viva. Ele não conseguia tirar, não conseguia apagar. Você não deveria estar usando as coisas dela. A voz dele saiu fria, cortante. Maribela encolheu os ombros, constrangida. Desculpa, eu não pensei que... José balançou a cabeça. Não importa. Ele olhou para Lavínia, depois de volta para Maribela. Preciso falar com você, agora, lá embaixo. Maribela assentiu, passando a mão na blusa como se estivesse se preparando para algo ruim. Ela se abaixou na frente de Lavínia, na altura dos olhos da menina. Eu já volto, tá bom? Você fica aqui desenhando. Lavínia não respondeu, mas pegou o caderno de desenho que estava na cama e abriu numa página em branco. Maribela levantou e saiu do quarto, passando por José sem olhar para ele. José ficou parado mais um segundo, observando a filha. Ela já estava concentrada no desenho, a língua para fora em concentração, como Cecília fazia quando estava focada em alguma coisa. Ele sentiu a garganta fechar. Lavínia. A menina não levantou os olhos. Ele esperou. Nada. Então saiu, fechando a porta devagar atrás de si. Maribela estava no corredor, de braços cruzados, olhando para o chão. José passou por ela sem dizer nada e desceu a escada. Ela o seguiu em silêncio. Ele foi direto para o escritório, um cômodo no fundo da casa, com estante de livros, mesa de mogno, poltrona de couro. Fechou a porta depois que ela entrou. Senta. Ela sentou na cadeira de frente para a mesa, as mãos no colo, postura rígida. José ficou em pé, encostado na mesa, de braços cruzados. Quanto tempo você tem de casa? 3 meses, senhor. Ele assentiu. E nesse tempo, você achou apropriado se intrometer nas coisas pessoais da minha família? Maribela levantou os olhos, surpresa. Eu não me intrometi. Eu só o quê? Usou as coisas da minha falecida esposa, fez um penteado que era dela, beijou minha filha como se fosse sua. Maribela ficou pálida. Eu não quis desrespeitar. Eu só queria ajudar. Ajudar? José deu uma risada sem humor. Você acha que está ajudando? Você acha que pode substituir a mãe dela? Não, senhor. Eu nunca pensei isso. Então, o que você pensou? Maribela respirou fundo, os olhos brilhando, mas a voz firme. Eu pensei que ela estava triste, que precisava de carinho, que alguém precisava tentar. José sentiu o peito arder. Alguém precisa tentar, como se ele não tivesse tentado, como se ele não tivesse passado noites em claro ao lado da cama da filha, esperando que ela dissesse uma palavra, qualquer palavra, como se ele não tivesse implorado, chorado, se desesperado. Você não conhece nada sobre a minha filha. Sobre o que ela precisa. Eu sei, senhor. Desculpa. Maribela baixou a cabeça de novo. José ficou olhando para ela, a raiva ainda pulsando, mas misturada com algo que ele não queria sentir. Porque no fundo, muito no fundo, ele sabia. Sabia que Maribela tinha conseguido algo que ele não conseguia. Tinha feito Lavínia sorrir. E isso doía mais do que qualquer coisa. Ele ia falar, ia dizer que ela estava demitida, que podia arrumar as coisas e ir embora ainda naquela noite. Mas antes que as palavras saíssem, a porta do escritório se abriu de repente. Era Dona Alzira. O rosto dela estava tenso. Senhor José, a Lavínia. José sentiu o coração disparar. O que aconteceu? Ela saiu do quarto. Está te procurando, chamando por você. José subiu a escada correndo, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir o próprio sangue nos ouvidos. Lavínia, chamando por ele. Ele não ouvia a voz da filha fazia 2 anos. 2 anos de silêncio absoluto, de terapeutas dizendo que ela falaria quando estivesse pronta, de noites em claro, imaginando se ela algum dia voltaria a dizer papai. E agora, de repente, Dona Alzira dizia que ela estava chamando.
Ele virou no corredor, passou pela porta do quarto de Lavínia, que estava aberta, e a viu. A menina estava no meio do corredor, descalça, ainda com o penteado que Maribela tinha feito, segurando o caderno de desenho contra o peito. Os olhos dela estavam arregalados, assustados, procurando, e quando ela viu José, a boca dela se abriu. Papai. A voz era fina, trêmula, quase um sussurro, mas era real. José parou no lugar, as pernas travando, o mundo inteiro desaparecendo ao redor. Lavínia. Ela deu um passo na direção dele, hesitante. Papai, cadê a Mari? José piscou, tentando processar. Mari. Maribela. Ela estava perguntando por Maribela. Ele se ajoelhou no chão, na altura dela, as mãos tremendo. Lavínia, você falou. Ela assentiu, os olhos enchendo de lágrimas. Cadê a Mari? Ela foi embora? A pergunta era tão simples, tão direta, mas carregava um peso que José não estava preparado para carregar. Ele olhou para trás. Maribela tinha subido atrás dele e estava parada no começo do corredor, as mãos na boca, os olhos marejados. Dona Alzira estava ao lado dela, boquiaberta. Ninguém se mexia, ninguém respirava. José voltou a atenção para a filha. Não, meu amor, ela não foi embora. Tá aqui. Lavínia soltou o caderno, que caiu no chão com um baque surdo, e correu. Não para José, para Maribela. A menina passou por ele como se ele não estivesse ali e se jogou nos braços da babá, agarrando a blusa dela com as mãozinhas, o rosto enterrado na barriga de Maribela. Você não vai embora, né, Mari? Promete que não vai. Maribela se ajoelhou, pegando Lavínia no colo, e a menina se agarrou a ela como se estivesse se afogando. Maribela olhou para José, os olhos cheios de lágrimas, a voz falhando. Eu não vou, princesa. Eu prometo. Não vou a lugar nenhum. José ficou de joelhos no chão, olhando para aquela cena, e sentiu algo dentro dele se despedaçar. A filha dele tinha voltado a falar, mas não tinha falado com ele. Tinha falado por Maribela, por uma mulher que ela conhecia havia 3 meses. E ele, o pai, era só um espectador. Dona Alzira limpou a garganta, quebrando o silêncio. Vou fazer chá. E saiu, rápida, deixando os 3 sozinhos no corredor. Maribela continuou segurando Lavínia, balançando de leve, murmurando coisas baixinho que José não conseguia ouvir. A menina soluçava baixinho, os braços em volta do pescoço de Maribela, recusando-se a soltar. José levantou devagar, as pernas fracas, o peito apertado. Ele queria dizer alguma coisa. Queria gritar, chorar, abraçar a filha, agradecer a Deus, ou sei lá o quê. Mas as palavras não vinham. Maribela finalmente levantou os olhos para ele. A expressão dela era uma mistura de medo, culpa e algo que parecia um pedido de desculpas. Senhor José, Ela não terminou a frase. Lavínia levantou a cabeça do ombro dela, olhando para o pai pela primeira vez, com algo que não era vazio. Era medo. Medo de que ele tirasse Maribela dela. Papai, ela pode ficar? Por favor? A voz ainda era frágil, mas carregava uma urgência que José nunca tinha ouvido. Ele engoliu seco. Pode, meu amor. Ela pode ficar. Lavínia relaxou nos braços de Maribela, encostando a cabeça de novo no ombro dela. José ficou parado, se sentindo inútil, perdido na própria casa, na própria vida. Maribela respirou fundo. Eu vou levá-la de volta para o quarto. Colocar ela para dormir. José assentiu, incapaz de falar. Maribela carregou Lavínia de volta para o quarto, e a menina foi sem resistir, já bocejando, o corpo relaxando. José a seguiu de longe, parando na porta. Maribela deitou Lavínia na cama, puxou o cobertor até o queixo dela, ajeitou o travesseiro. A menina já estava quase dormindo, os olhos fechando devagar. Maribela ficou sentada na beirada da cama, passando a mão no cabelo dela, cantarolando a mesma música de antes. José observou, o coração apertado. Aquilo deveria ser dele. Aquele momento, aquela conexão, aquele amor, deveria ser dele. Mas ele tinha perdido. Tinha se afastado tanto por tanto tempo que a filha tinha encontrado outra pessoa para preencher o vazio. E ele não sabia se conseguiria recuperar.
Lavínia finalmente adormeceu, a respiração lenta e tranquila. Maribela ficou ali mais um minuto, só observando. Depois levantou devagar e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. José ainda estava parado no corredor. Ela parou na frente dele, os olhos baixos. Desculpa, eu não queria... José balançou a cabeça. Não foi sua culpa. Maribela mordeu o lábio. O senhor ainda quer que eu vá embora? José ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dele ainda queria dizer que sim. Parte dele ainda estava com raiva, com inveja, com medo do que Maribela representava. Mas outra parte, a parte que acabara de ver a filha falar pela primeira vez em 2 anos, sabia a resposta. Não. Você fica. Maribela levantou os olhos, surpresa. Mas a dona Alzira disse que... Eu sei o que ela disse. José suspirou. Mas Lavínia precisa de você. Isso ficou claro. Maribela assentiu, ainda hesitante. E o senhor? José franziu a testa. Eu? O senhor precisa de alguém também? A pergunta pegou José desprevenido. Ele ficou olhando para ela, sem saber o que dizer. Ninguém perguntava isso. Ninguém se importava. Ele era o José Marques, empresário bem-sucedido, viúvo que tocava a vida, pai que fazia tudo certo. Ninguém via que ele estava se despedaçando por dentro. Mas Maribela tinha visto. Ou, pelo menos, estava tentando. Eu estou bem. Ele mentiu. Maribela não pareceu acreditar, mas não insistiu. Tá bom, se o senhor precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E desceu a escada, deixando José sozinho no corredor. Ele ficou ali parado por mais alguns minutos, olhando para a porta fechada do quarto de Lavínia, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A filha tinha voltado a falar. Isso era bom. Deveria ser motivo de comemoração. Mas por que ele se sentia tão vazio? Desceu para a cozinha. Dona Alzira estava sentada à mesa, mexendo numa xícara de chá, o rosto tenso. Quando viu José, ela se levantou. Senhor José, eu não sabia que a menina ia... Eu sei. José sentou na cadeira de frente para ela. Você estava certa. A Maribela se apegou demais. E a Lavínia também. Dona Alzira hesitou. O senhor vai dispensá-la? Não. Dona Alzira franziu a testa. Mas, senhor, isso não é saudável. A menina está confundindo as coisas. Ela não pode achar que... José levantou a mão, interrompendo. Eu sei, mas a Lavínia falou. Pela primeira vez em 2 anos, por causa dela. Dona Alzira ficou em silêncio, os lábios apertados. Ela claramente não concordava, mas não ia discutir. José suspirou. Eu sei que você está preocupada. Eu também estou. Mas agora não dá para tirar a Maribela. Seria cruel. Dona Alzira assentiu, relutante. Como o senhor quiser, mas eu vou ficar de olho. José deu um meio sorriso. Eu sei que vai. Ele subiu de volta para o quarto dele, trancou a porta e ficou parado no meio do cômodo. A cama estava feita, impecável, como sempre. Ele não dormia direito fazia meses. Passava a maior parte das noites no escritório, trabalhando, ou no sofá da sala, assistindo qualquer coisa na TV, até o corpo desmaiar de cansaço. Dormir naquela cama, do lado vazio onde Cecília costumava deitar, era insuportável. Ele foi até o closet dela, abriu as portas e ficou olhando para as roupas penduradas. Vestidos, blusas, casacos, tudo ainda no lugar, tudo exatamente como ela tinha deixado. Ele passou a mão por um dos vestidos, um azul claro que ela adorava. Sentia o cheiro dela ainda, mesmo depois de tanto tempo. Ou talvez fosse só a imaginação dele. Talvez ele estivesse perdendo a cabeça. Fechou o closet, foi até a janela e ficou olhando para o jardim lá fora. A piscina iluminada, as árvores balançando com o vento, o céu escuro sem estrelas. Cecília. Ele fechou os olhos. O que eu faço? O que eu faço com tudo isso? Mas não houve resposta. Nunca havia. Na manhã seguinte, José acordou cedo. Como sempre, tinha dormido mal, acordado várias vezes, sonhado com coisas que não conseguia lembrar. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Alzira preparando café. Bom dia, senhor José. Bom dia. A Lavínia já acordou?
Ainda não. A Maribela também não. José assentiu, servindo-se de café. Ficou ali parado, bebendo devagar, tentando organizar os pensamentos. Ele precisava ir para o escritório. Tinha reuniões, papéis para assinar, pessoas esperando, mas não conseguia sair. Não depois do que tinha acontecido na noite anterior. Dona Alzira limpou a garganta. O senhor vai ficar em casa hoje? José hesitou. Vou. Só hoje. Ela pareceu surpresa, mas não disse nada. José terminou o café, lavou a xícara e subiu de volta. Parou na porta do quarto de Lavínia, encostou a orelha e ouviu a respiração tranquila dela dormindo. Ele queria entrar. Queria sentar na beira da cama, acordá-la com um beijo na testa, ouvir a voz dela de novo, mas tinha medo. Medo de que ela não falasse com ele. Medo de que a voz dela fosse só para Maribela. Então ele não entrou. Voltou para o escritório e ficou ali, olhando para o computador desligado, tentando não pensar. Por volta das 9, ouviu passos no corredor, risadas, a voz de Lavínia. Ele saiu do escritório e viu as duas descendo a escada. Maribela estava segurando a mão de Lavínia, e a menina estava contando alguma coisa, animada, gesticulando com a mão livre. José ficou parado, observando. Lavínia o viu e parou de falar. A expressão dela ficou tímida, quase assustada. Maribela seguiu o olhar dela. Bom dia, senhor José. Bom dia. José desceu alguns degraus, tentando parecer casual. Bom dia, Lavínia. A menina olhou para Maribela como se pedisse permissão. Maribela sorriu, encorajadora. Pode falar, princesa. Lavínia olhou de volta para o pai. Bom dia, papai. A voz ainda era baixa, hesitante, mas estava ali. José sentiu o peito apertar de novo. Bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Ela assentiu. A Mari disse que a gente ia tomar café e depois brincar no jardim. José olhou para Maribela. Ela deu de ombros, um pouco sem graça. Se o senhor não se importar. Não. Pode ir. Maribela assentiu e desceu o resto da escada com Lavínia. As duas foram para a cozinha. José ficou parado, olhando. Ele deveria estar feliz. A filha estava falando, estava sorrindo, estava viva de novo. Mas ele se sentia excluído, como se fosse um intruso na própria casa. Passou o resto do dia tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar. Ficava ouvindo os sons da casa. Lavínia rindo no jardim, Maribela cantando, Dona Alzira reclamando de alguma coisa na cozinha. Tudo parecia normal, tudo parecia bem, menos ele. No final da tarde, ele saiu do escritório e foi até o jardim. Lavínia estava sentada na grama, brincando com bonecas. Maribela estava sentada ao lado dela, ajudando a montar uma casinha de brinquedo. Quando Lavínia viu o pai, ela parou de brincar. Oi, papai. Oi, meu amor. José sentou na grama também, do outro lado dela. Posso brincar com vocês? Lavínia olhou para Maribela de novo. Maribela sorriu. Claro que pode. Lavínia pegou uma das bonecas e entregou para José. Você pode ser o papai da boneca. José pegou a boneca, o peito apertado. Tá bom. E os três ficaram ali brincando enquanto o sol descia no horizonte. Lavínia falava pouco, mas falava, e cada palavra era um milagre. José olhou para Maribela por cima da cabeça da filha. Ela estava concentrada na brincadeira, montando a casinha com cuidado, sorrindo quando Lavínia dizia alguma coisa engraçada. E José percebeu que Maribela não era só uma babá, não era só alguém que ele tinha contratado. Ela tinha se tornado essencial para Lavínia. E talvez, só talvez, para ele também. Uma semana depois, José ainda estava tentando entender o que tinha acontecido com a vida dele. Lavínia falava. Não muito, não o tempo todo, mas falava. Frases curtas, pedidos simples, risadas ocasionais. Era como se alguém tivesse ligado uma luz que estava apagada fazia 2 anos. E tudo isso por causa de Maribela. José observava de longe, sempre de longe, como as duas interagiam. Maribela tinha uma paciência infinita.
Sentava no chão com Lavín para montar quebra-cabeças, lia histórias com vozes engraçadas, ensinava a menina a plantar flores no jardim. E Lavín respondia, sorria, falava, abraçava. Coisas que José achava que tinha perdido para sempre. Mas com ele, a filha ainda era distante. Educada, mas distante. Como se ele fosse um estranho que morava na mesma casa. Ele tentava. Deus sabia que ele tentava. Chegava mais cedo do trabalho, perguntava como tinha sido o dia dela, oferecia para brincar. Lavínia aceitava, mas sempre com Maribela por perto. Sempre olhando para a babá como se pedisse permissão, como se precisasse de aprovação. E isso doía. Doía de um jeito que José não sabia expressar. Dona Alzira continuava de olho. Ela não falava muito, mas José via a desaprovação no jeito como ela olhava para Maribela. Como se a moça fosse uma intrusa, alguém que estava ocupando um espaço que não era dela. E talvez estivesse. Talvez Dona Alzira tivesse razão. Mas José não sabia mais o que fazer. Não sabia como reverter o que tinha acontecido. Não sabia como reconquistar a própria filha. Na quinta-feira à noite, ele estava no escritório terminando uns relatórios quando ouviu batidas leves na porta. Pode entrar. Maribela abriu a porta devagar, hesitante. Desculpa incomodar, Sr. José. Não incomoda. O que foi? Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Ficou parada, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, claramente desconfortável. Eu queria falar sobre a Lavínia. José largou a caneta. Aconteceu alguma coisa? Não, ela tá bem. Tá ótima, na verdade. Maribela deu um sorriso pequeno. Ela falou o dia inteiro hoje. Contou histórias das bonecas, cantou uma musiquinha que aprendeu. Foi lindo. José sentiu o peito apertar. Que bom. Maribela hesitou de novo. Mas eu percebi uma coisa. O quê? Ela não fala muito com o senhor. José ficou tenso. Eu sei. Maribela deu um passo à frente. Não é porque ela não gosta do senhor. Eu acho que ela só tem medo. Medo? José franziu a testa. Medo de quê? Maribela respirou fundo. De perder de novo. José ficou em silêncio, processando. Maribela continuou, a voz suave. Ela perdeu a mãe. E depois, de certa forma, perdeu o senhor também. Não fisicamente, mas emocionalmente. O senhor se fechou. E ela não entende. Ela só sabe que o pai dela não está mais presente do jeito que era antes. José sentiu a garganta apertar. Ele sabia que Maribela estava certa. Sabia que tinha se afastado, mas não tinha sido de propósito. Tinha sido sobrevivência. Tinha sido a única forma de continuar respirando sem Cecília. Eu não sei como me aproximar dela de novo. José admitiu, a voz baixa. Maribela deu um sorriso triste. Eu sei. E eu não quero atrapalhar, não quero ocupar o lugar do senhor. Mas a Lavínia precisa do senhor. Ela precisa saber que o pai dela ainda está aqui. José olhou para ela. E como eu faço isso? Maribela pensou por um segundo. Amanhã é sexta. A gente sempre vai ao parque na sexta de manhã. O senhor podia ir com a gente. José hesitou. Eu tenho reunião. Maribela assentiu. Tudo bem, era só uma ideia. Ela ia sair, mas José falou antes que pudesse pensar melhor. Espera. Maribela parou, olhando para trás. Eu vou cancelar a reunião. Maribela sorriu, dessa vez um sorriso verdadeiro. Ela vai adorar. E saiu, fechando a porta devagar. José ficou sozinho no escritório, olhando para a parede. Ele não ia ao parque fazia anos. Não desde antes de Cecília morrer, não desde que a vida ainda fazia sentido, mas talvez fosse hora de tentar de novo. Na manhã seguinte, José acordou cedo, nervoso. Tomou café rapidamente, vestiu roupa casual, coisa que ele quase nunca fazia. Jeans, camiseta, tênis. Quando desceu, Lavínia e Maribela já estavam prontas. Lavínia usava um vestidinho rosa com flores, o cabelo preso em 2 trancinhas simples. Quando viu o pai, ela arregalou os olhos. Papai, você vai com a gente? Vou. José sorriu. Posso? Lavínia olhou para Maribela, que assentiu. A menina voltou a atenção para o pai e deu um sorriso tímido. Pode. Os 3 saíram juntos.
O parque ficava a 10 minutos de carro, um lugar grande com playground, lago, trilhas. Cecília adorava levar Lavínia lá. José estacionou e os três desceram. Lavínia correu na frente, parando perto do playground. Maribela a seguiu de perto e José veio atrás, observando. Havia outras crianças brincando, mães e pais sentados nos bancos, gente correndo na trilha. Tudo parecia normal, tudo parecia leve. Lavínia subiu no escorregador, deslizou, riu. Maribela estava ao lado, pronta para segurar se ela caísse. José ficou parado, sem saber o que fazer. Maribela olhou para ele e fez sinal para que ele se aproximasse. José caminhou até o playground. Lavínia estava balançando agora, os pezinhos no ar. Ele se aproximou, devagar. Quer que eu empurre? A menina olhou para ele, hesitante. Tá bom. José ficou atrás do balanço e começou a empurrar, devagar, com cuidado. Lavínia segurou as correntes, o corpo balançando para frente e para trás. Mais alto, papai. José empurrou um pouco mais forte. Lavínia riu, um riso solto, genuíno. José sentiu o peito aquecer. Quando foi a última vez que ele a tinha ouvido rir assim? Depois do balanço, eles foram até o lago. Havia patos nadando e Lavínia ficou encantada. Maribela tinha trazido pão para alimentá-los. Lavínia jogava pedacinhos, rindo quando os patos brigavam entre si. Olha, papai, aquele é o maior. José olhou. É mesmo, ele está comendo tudo. Lavínia assentiu animada. A Mari disse que ele se chama Gastão. José olhou para Maribela surpreso. Você deu nome para os patos? Maribela deu de ombros, sem graça. A gente vem aqui toda semana. Acabou virando costume. José sorriu. Tinha algo encantador na simplicidade daquilo. No jeito como Maribela transformava coisas comuns em memórias. Eles ficaram ali por mais meia hora, só jogando pão e observando os patos. Lavínia falava sem parar, apontando, fazendo perguntas. E José respondia. Aos poucos, ele sentia a barreira entre eles diminuindo. Não sumindo, mas diminuindo. Quando voltaram para casa, Lavínia estava cansada, mas feliz. Ela correu para o quarto, dizendo que ia desenhar os patos. Maribela ficou na sala com José. Obrigado por ir, Maribela disse. Ele olhou para ela. Obrigado por me incluir. Maribela sorriu. A Lavínia ficou feliz. Dava para ver. José assentiu. Eu também fiquei. No sábado, Dona Alzira pediu folga. Tinha um compromisso familiar, algo importante. José dispensou sem pensar muito. Mas quando ela saiu, ele percebeu que estava sozinho em casa com Lavínia e Maribela. Sem a presença vigilante da governanta, sem o olhar desaprovador. Era só eles três. Maribela preparou o almoço. Nada muito elaborado, macarrão com molho de tomate, salada, suco, mas estava gostoso. Eles comeram juntos na mesa da cozinha, coisa que José nunca fazia. Normalmente ele comia sozinho no escritório, ou nem comia. Lavínia contou sobre os desenhos que tinha feito, mostrou para o pai, pediu opinião. José elogiou, genuinamente impressionado com os detalhes. Depois do almoço, Lavínia quis assistir um filme. Maribela colocou uma animação na TV da sala, e a menina se acomodou no sofá com um cobertor. José ia voltar para o escritório, mas Maribela o chamou. Senhor José, senta com a gente. Ele hesitou. Eu tenho trabalho, só uma horinha, pelo bem da Lavínia. José olhou para a filha. Ela estava olhando para ele esperançosa. Ele suspirou. Tá bom. 1 hora. Sentou no sofá, do outro lado de Lavínia. Maribela sentou do outro lado, e os três assistiram ao filme juntos. No meio do filme, Lavínia encostou a cabeça no ombro de José. Ele ficou imóvel, quase sem respirar, com medo de que ela se afastasse se ele se mexesse. Mas ela não se afastou. Ficou ali, relaxada, assistindo. José olhou para Maribela por cima da cabeça da filha. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando. E ele entendeu. Entendeu que aquilo era o que ele tinha perdido. Aqueles momentos simples, aquela conexão. E Maribela estava devolvendo isso para ele. Quando o filme terminou, Lavínia estava quase dormindo. Maribela a levou para o quarto.
Colocou para tirar uma soneca. José ficou na sala, olhando para a TV desligada, tentando processar o que estava sentindo. Maribela voltou alguns minutos depois. Ela dormiu na hora. José assentiu. Maribela sentou no sofá de novo do outro lado, mantendo distância respeitosa. "O senhor tá bem?" "Tô." José mentiu. Maribela não pareceu acreditar. "O senhor não precisa fingir comigo, sabe?" José olhou para ela. "Fingir o quê?" "Que tá tudo bem. Que o senhor não tá sofrendo." José ficou em silêncio. Maribela continuou. "Eu sei que deve ser difícil perder alguém que o senhor amava, ter que continuar vivendo, ter que ser pai sozinho." José sentiu a garganta apertar. "Como você sabe?" Maribela baixou os olhos. "Porque eu já perdi alguém também." José franziu a testa. "Quem?" "Minha mãe. Faz 4 anos. Ela tinha câncer. Eu cuidei dela até o fim." José sentiu o peito doer. "Sinto muito." Maribela deu um sorriso triste. "Obrigada. Foi difícil. Muito difícil. Mas eu aprendi uma coisa. A gente não supera a dor. A gente só aprende a viver com ela." José assentiu devagar. Ele nunca tinha pensado nisso daquela forma. Sempre achou que um dia a dor ia passar, que um dia ele ia acordar e não ia doer mais. Mas talvez Maribela estivesse certa. Talvez a dor nunca passasse. Talvez ele só precisasse aprender a carregar. "E a Lavínia?" José perguntou. "Ela te ajuda?" Maribela sorriu. "Muito. Ela me lembra que ainda tem coisas boas no mundo, que ainda vale a pena acordar todo dia." José olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez. Maribela não era só bonita, era forte, era resiliente, era alguém que tinha sofrido, mas não tinha deixado a dor a destruir. Era alguém que ele podia aprender com. "Obrigado", José disse, a voz rouca. "Pelo quê?" "Por tudo. Por trazer minha filha de volta. Por me lembrar que eu ainda sou pai." Maribela balançou a cabeça. "O senhor sempre foi pai. Só esqueceu um pouco, mas está voltando. Eu vejo." José não respondeu. Só ficou ali, olhando para ela, sentindo algo que não sentia fazia muito tempo. Esperança. Talvez ele conseguisse. Talvez ele conseguisse ser o pai que Lavínia precisava. Talvez ele conseguisse viver de novo. No domingo, Lavínia acordou pedindo para ir ao parque de novo. José concordou sem hesitar. Dessa vez, ele não precisou de convite. Dessa vez, ele quis ir. No parque, ele empurrou Lavínia no balanço, jogou pão para os patos, correu atrás dela no playground. Maribela ficou sentada no banco, observando, sorrindo. E José percebeu que estava começando a olhar para Maribela de um jeito diferente. Não mais como a babá, não mais como a funcionária, mas como alguém que tinha entrado na vida dele e mudado tudo. Alguém que ele não queria que fosse embora. Quando voltaram para casa, Lavínia correu para dentro. José ficou parado ao lado do carro com Maribela. Ela olhou para ele curiosa. "Tudo bem, senhor José?" Ele hesitou. "Maribela." "Sim, para de me chamar de senhor José. Me chama só de José." Maribela piscou, surpresa. "Tem certeza?" "Tenho. A gente passa tempo demais junto para formalidade." Maribela sorriu. "Tá bom, José." E pela primeira vez em muito tempo, José sorriu de volta. As semanas seguintes trouxeram uma leveza que José não sentia fazia anos. A casa parecia diferente. Não era mais aquele mausoléu silencioso, cheio de fantasmas do passado. Era um lar de novo. Lavínia ria, corria pelos corredores, deixava brinquedos espalhados pela sala. E José não se importava. Pelo contrário, cada boneca fora do lugar, cada giz de cera jogado no chão, cada desenho colado na geladeira era prova de que a filha estava viva, estava presente. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Não todos os dias, mas na maioria deles. Jantava com Lavínia e Maribela, ajudava a dar banho na menina, lia histórias antes de dormir. Coisas simples que ele tinha esquecido como fazer. E Lavínia respondia, cada dia um pouco mais. Ela o chamava, mostrava desenhos, pedia opinião sobre qual roupa usar.
Pequenos gestos que significavam o mundo para José. Mas quanto mais ele se aproximava da filha, mais ele percebia Maribela. A forma como ela sorria quando Lavínia dizia algo engraçado. O jeito como ela cantarolava enquanto preparava o café da manhã. A paciência infinita que tinha com tudo. José se pegava observando, mais do que deveria. Dona Alzira notou. Claro que notou. Ela via tudo. Numa segunda-feira à tarde, enquanto José tomava café na cozinha, ela se aproximou. Senhor José, posso falar uma coisa? Pode. Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor tem passado muito tempo com a Maribela. José levantou os olhos da xícara. E? Dona Alzira suspirou. Só acho que o senhor precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com sentimentos. José ficou tenso. Do que você está falando? Dona Alzira cruzou os braços. Eu conheço o senhor faz anos. Eu vi o jeito que o senhor olhava para Dona Cecília. E agora eu vejo o jeito que o senhor olha para Maribela. José largou a xícara com mais força do que pretendia. Você está enganada. Tomara. Dona Alzira balançou a cabeça. Porque se eu não tiver, o senhor vai se machucar. E pior, vai machucar a menina. José cerrou os dentes. Eu não vou fazer nada que machuque a Lavínia. Eu sei que não é de propósito. Dona Alzira suavizou o tom. Mas o senhor precisa lembrar. A Maribela é funcionária. E o senhor ainda está de luto. José não respondeu. Dona Alzira saiu da cozinha, deixando-o sozinho com os pensamentos. Ele sabia que ela tinha razão. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Maribela trabalhava para ele. Morava na casa dele. Cuidava da filha dele. Qualquer coisa além disso seria inapropriado. Mas o coração dele não ligava para apropriado. O coração dele só sabia que Maribela fazia a casa parecer viva de novo. Fazia ele se sentir vivo de novo. E isso assustava. Porque ele não estava pronto. Ainda usava a aliança. Ainda sonhava com Cecília. Ainda acordava de madrugada procurando por ela do outro lado da cama. Como ele podia estar sentindo algo por outra pessoa? Como ele podia trair a memória da mulher que ele amou? Na quarta-feira à noite, José estava no escritório quando Maribela bateu na porta. Pode entrar. Ela entrou, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Achei que o senhor... Desculpa, o José. Podia querer um lanche. José sorriu. Obrigado. Ela colocou a bandeja na mesa e ia sair, mas José a chamou. Maribela. Ela parou. Sim, senta um pouco. Maribela hesitou. Eu não quero atrapalhar. Não tá atrapalhando, por favor. Ela sentou na cadeira de frente para a mesa, as mãos no colo. José serviu chá para os dois. Ficaram em silêncio por um momento, só bebendo. Como você está se sentindo aqui? José perguntou. Maribela piscou, surpresa. Bem, muito bem. Por quê? Só queria saber. Você parece feliz. Maribela sorriu. Eu sou. A Lavínia é uma menina incrível. E o senhor, o José, tem sido muito gentil. José assentiu. Você já pensou em quanto tempo vai ficar? A pergunta saiu mais abrupta do que ele pretendia. Maribela franziu a testa. O senhor quer que eu vá embora? Não. José se apressou em dizer. Não, de jeito nenhum. Só curiosidade. Maribela relaxou. Eu não sei. Não tenho planos de ir a lugar nenhum. A não ser que o senhor queira. José balançou a cabeça. Eu não quero. Lavínia precisa de você. Só a Lavínia? A pergunta saiu baixinho, quase um sussurro. José levantou os olhos e encontrou o olhar dela. Havia algo ali. Algo que ele não conseguia decifrar. Ele abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Maribela desviou o olhar primeiro, levantando. Eu vou deixar o senhor trabalhar. Boa noite. E saiu antes que ele pudesse responder. José ficou sozinho no escritório, o coração batendo mais rápido do que deveria. Só a Lavínia? Não, não era só Lavínia. Mas ele não podia dizer isso, não podia admitir. Não ainda. Na sexta-feira, Lavínia acordou animada. Era o aniversário de uma amiguinha da terapia e haveria uma festinha pequena à tarde. Maribela ia levá-la. José estava no escritório quando Maribela desceu com Lavínia, já arrumadas.
A menina usava um vestido amarelo, laço no cabelo. Maribela usava um vestido simples, azul claro, o cabelo solto pela primeira vez. José olhou e esqueceu de respirar. Ela era linda, sempre tinha sido, mas ele nunca tinha reparado de verdade. Papai, eu tô bonita? Lavínia perguntou, girando para mostrar o vestido. Tá linda, princesa. José se abaixou, beijando a testa dela. Você vai se divertir muito. Ela assentiu, animada. A Mari também tá bonita, né? José olhou para Maribela. Ela estava corando, sem graça. Tá. Ele concordou, a voz saindo rouca. Muito bonita. Maribela desviou o olhar. A gente volta em algumas horas. As duas saíram e José ficou parado na porta, observando o carro sair. Dona Alzira apareceu atrás dele. Viu o que eu disse? José não respondeu. Só voltou para o escritório e tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Pensava em Maribela de vestido azul, no jeito como ela tinha corado, no sorriso tímido. Pensava em como seria diferente se ela não fosse só a babá, se ela fosse... o quê? Ele não sabia. Quando elas voltaram, Lavínia estava exausta, mas feliz. Contou tudo para o pai, cada detalhe da festa. Depois do jantar, Maribela a colocou para dormir. José esperou na sala. Quando Maribela desceu, ele estava sentado no sofá. Ela hesitou ao vê-lo. Pensei que o senhor tivesse ido dormir. Ainda não. Senta aqui. Maribela sentou, mantendo distância. Lavínia se divertiu? Muito. Ela fez amigos novos, falou o tempo todo. José sorriu. Ainda não acredito que ela voltou a falar. Maribela olhou para ele. O senhor teve muita paciência. Não desistiu dela. Eu quase desisti, José admitiu. Maribela balançou a cabeça, mas não desistiu. E isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois José falou. Maribela, sim, obrigado. Por tudo. Por trazer minha filha de volta. Por me trazer de volta. Maribela sorriu, os olhos brilhando. Você não precisa agradecer. Preciso. José se aproximou um pouco. Você mudou tudo. Maribela ficou séria. José, Ele interrompeu. Eu sei que é complicado. Eu sei que você trabalha aqui. Eu sei que tem barreiras, mas eu preciso ser honesto. Eu gosto de você, mais do que deveria. Maribela ficou pálida. José, eu sei que é loucura. José continuou. Eu sei que é cedo demais. Eu ainda tô de luto, ainda uso aliança, ainda sonho com ela. Mas você fez eu me sentir vivo de novo, e eu não sei o que fazer com isso. Maribela levantou, andando até a janela, de costas para ele. José esperou, o coração na garganta. Quando ela se virou, tinha lágrimas nos olhos. Eu também gosto de você. A voz dela era baixa, trêmula, desde o começo, mas eu não posso. Não assim. José levantou, aproximando-se. Por que não? Porque a Lavínia precisa de mim. E se a gente estragar tudo, se der errado, eu vou ter que ir embora. E ela vai sofrer de novo. José parou na frente dela. Eu não vou deixar isso acontecer. Como o senhor pode ter certeza? Maribela limpou as lágrimas. Como o senhor pode saber que não é só solidão, gratidão? José pegou a mão dela devagar. Porque eu conheço a diferença. Eu amei. Eu sei como é. E isso que eu sinto por você é diferente. É novo, mas é real. Maribela fechou os olhos. Eu tenho medo. Eu também, José admitiu. Mas talvez a gente possa ter medo juntos. Maribela abriu os olhos, olhando para ele. E a Lavínia? A gente vai com calma. José disse, sem pressa. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. E se ela não aceitar? Maribela hesitou. Então a gente para. José assentiu. Mas acho que ela vai aceitar. Ela ama você. Maribela sorriu, pequeno, esperançoso, e eu amo ela. José soltou a mão dela dando espaço. Então a gente tenta? Maribela respirou fundo. A gente tenta, mas devagar, muito devagar. Devagar, José concordou. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. Depois Maribela deu um passo à frente e abraçou José. Ele ficou surpreso por um segundo. Depois retribuiu, envolvendo os braços em volta dela.
Eles ficaram assim por um longo tempo, só segurando um ao outro, sem dizer nada. E pela primeira vez em anos, José sentiu que talvez, só talvez, ele pudesse ser feliz de novo. No andar de cima, Dona Alzira observava da porta do próprio quarto. Balançou a cabeça, preocupada, mas não disse nada. Voltou para dentro e fechou a porta. José e Maribela se separaram devagar. Maribela sorriu. Boa noite, José. Boa noite, Maribela. Ela subiu a escada e ele ficou na sala, sozinho, o coração ainda acelerado. Ele não sabia o que o futuro traria. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas pela primeira vez em muito tempo ele queria tentar, queria acreditar que era possível recomeçar. Os dias seguintes foram diferentes. Não mudou nada na superfície. José ainda trabalhava, Maribela ainda cuidava de Lavínia. A rotina continuava a mesma, mas algo tinha mudado entre eles. Olhares que duravam um segundo a mais, mãos que se tocavam ao passar um prato na mesa, sorrisos que diziam mais do que palavras. José nunca tinha se sentido tão adolescente na vida. Ele tinha 35 anos, era pai, era viúvo, era empresário. Mas quando Maribela entrava na sala, o coração dele acelerava como se tivesse 16 anos de novo. E ele gostava de sentir algo além do vazio. Lavínia não parecia notar nada, ou se notava, não se importava. Ela continuava feliz, falante, cada dia mais parecida com a menina que tinha sido antes do acidente. E José agradecia por isso. Agradecia por ter a filha de volta, agradecia por Maribela, agradecia por uma segunda chance de ser feliz. Dona Alzira, por outro lado, estava de olho, sempre de olho, mas ela não falou mais nada. Só observava, os lábios apertados, a desaprovação clara nos olhos. José sabia que ela achava errado, sabia que ela achava cedo demais, inapropriado demais. Mas ele não conseguia parar, não queria parar. Na terça-feira à noite, depois de colocar Lavínia para dormir, Maribela desceu e encontrou José na varanda. Ele estava sentado numa das cadeiras de madeira, olhando para o jardim iluminado. Ela hesitou na porta. Posso fazer companhia? José olhou para trás e sorriu. Por favor. Maribela sentou na cadeira ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o som dos grilos, o vento nas árvores. Depois José falou, você sente falta de Minas? Maribela olhou para ele, surpresa. Às vezes. Por quê? Só curiosidade. Você nunca fala muito sobre você. Maribela deu de ombros. Não tem muito o que falar. Eu duvido. Ela sorriu. Nasci no interior. Cidade pequena. Todo mundo se conhece. Meu pai morreu quando eu era criança. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. Trabalhava como costureira. José escutou, atento. E você? Como era quando criança? Maribela pensou. Normal, eu acho. Ia para a escola, ajudava minha mãe, brincava na rua com os vizinhos. Nada muito emocionante. José balançou a cabeça. Parece bom, parece simples, era. Maribela olhou para o jardim, até a minha mãe ficar doente. Aí tudo mudou. José sentiu o peito apertar. Quanto tempo ela ficou doente? 3 anos. Maribela respirou fundo. No começo foi leve, só cansaço, dores. Mas foi piorando. No final, ela não conseguia sair da cama. José tocou na mão dela devagar. Sinto muito. Maribela olhou para a mão dele sobre a dela, mas não puxou. Obrigada. Foi difícil. Ver ela se apagando aos poucos. Mas eu fiquei até o fim. Cuidei dela. Fiz tudo o que pude. Tenho certeza que ela foi grata. Maribela sorriu, triste. Eu espero. José apertou a mão dela. E depois? Depois que ela morreu? Depois eu vim para São Paulo. Maribela olhou para ele. Meu irmão mora aqui. Ele me ajudou a arrumar emprego, um lugar para ficar. Eu fiz o curso de pedagogia, comecei a trabalhar com crianças. E acabei aqui. José assentiu. Ainda bem que acabou. Maribela corou. Eu também acho. Eles ficaram de mãos dadas, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Depois, Maribela puxou a mão, devagar. Tá ficando tarde. Eu devia ir dormir. José assentiu.
Boa noite, Maribela. Boa noite, José. Ela se levantou e foi para dentro. José ficou na varanda mais um tempo, o coração cheio de algo que ele não sentia fazia anos. Esperança. Na quinta-feira, José chegou em casa e encontrou a sala cheia de brinquedos. Lavínia e Maribela estavam no chão montando uma casa de bonecas enorme. Lavínia viu o pai e correu. Papai, olha o que a Mari comprou para mim. José olhou para Maribela, que estava de pé, um pouco sem graça. Era aniversário dela semana passada. Eu esqueci de dar presente. José franziu a testa. Aniversário? Lavínia, por que você não me contou? Lavínia deu de ombros. Eu esqueci. José olhou para Maribela. Você deveria ter me avisado. A gente podia ter feito uma festa. Maribela balançou a cabeça. Não precisa. Eu não gosto de festa, mas ela gosta de presente. José apontou para a casa de bonecas. Quanto você gastou nisso? Maribela hesitou. Não muito. José, a voz dele ficou séria. Quanto? Ela suspirou. R$ 200. José passou a mão pelo rosto. Você não precisa gastar seu salário com presentes para Lavínia. Eu sei. Maribela deu de ombros. Mas eu quis. Ela merece. José olhou para a filha, que estava voltando para a casa de bonecas, alheia à conversa. Depois olhou para Maribela. Você é demais, sabia? Maribela sorriu. Só faço o que acho certo. José deu um passo à frente, baixando a voz. Jantar. Sábado à noite. Só nós dois. Maribela arregalou os olhos. Como? Dona Alzira pode ficar com a Lavínia. José continuou. Eu quero te levar para jantar. De verdade. Num restaurante. Maribela hesitou. José, eu não sei se... Por favor. José insistiu. Só uma noite. Pra gente se conhecer melhor. Longe da casa. Longe de tudo. Maribela mordeu o lábio. E se a Dona Alzira... Eu resolvo com ela. José prometeu. Só diz sim. Maribela olhou para Lavínia, depois de volta para José. Tá bom? Sim. José sorriu, o peito aquecendo. Sábado às 8. Maribela assentiu corando. Sábado às 8. Quando Dona Alzira soube, na sexta à noite, ela não ficou feliz. Senhor José, isso não é sensato. Eu sei. José estava no escritório, organizando papéis, mas eu vou fazer mesmo assim. Dona Alzira cruzou os braços. E se alguém vê? Se alguém comenta? Isso pode afetar sua reputação. Eu não me importo. E a menina? Dona Alzira insistiu. Se ela descobrir que o pai está saindo com a babá, ela não vai descobrir. José olhou para ela. E se descobrir, eu vou explicar. Dona Alzira balançou a cabeça. O senhor está cometendo um erro. Talvez. José admitiu. Mas é meu erro para cometer. Dona Alzira suspirou, derrotada. Como o senhor quiser, mas eu vou ficar de olho na menina. No sábado à noite, José estava nervoso. Ele tinha escolhido um restaurante italiano discreto, reservado uma mesa nos fundos. Vestiu camisa social, calça de alfaiataria, sapato engraxado. Passou perfume, arrumou o cabelo. Quando desceu, Lavínia estava na sala com Dona Alzira vendo desenho. Papai, você tá bonito. Para onde você vai? Resolver umas coisas. José mentiu. Volto logo. A Dona Alzira fica com você. Lavínia assentiu, distraída com a TV. José saiu pela porta da frente. Maribela já estava esperando no portão, do lado de fora. Ela usava um vestido preto simples, o cabelo solto, uma maquiagem leve. José parou olhando. Ela estava linda. Você tá... Ele começou, depois parou, sem palavras. Tá o quê? Maribela riu, nervosa. Linda. José terminou. Muito linda. Maribela corou. Obrigada. Você também tá. Eles entraram no carro. José dirigiu em silêncio, o coração batendo rápido. Quando chegaram ao restaurante, ele estacionou e os dois desceram. Dentro, o ambiente era aconchegante. Luzes baixas, mesas de madeira, música suave. O garçom os levou para a mesa nos fundos, mais reservada. Eles sentaram um de frente para o outro. José pediu vinho. Maribela hesitou, mas aceitou uma taça. Quando o garçom saiu, eles ficaram em silêncio, só se olhando. Você vem sempre aqui? Maribela perguntou. Não. José balançou a cabeça. Na verdade, faz anos que eu não saio para jantar, mesmo? Por que não? José deu de ombros. Nunca tive motivo. Maribela sorriu, tímida.
E agora tem? Agora tenho. José olhou para ela, sério. Você. Maribela desviou o olhar, corando de novo. José, eu sei. Ele riu. Desculpa, eu tô sendo intenso demais. Não. Maribela balançou a cabeça. É só diferente. Para mim também. José admitiu. Faz muito tempo que eu não me sinto assim. Eles pediram comida. Conversaram sobre coisas leves, filmes, música, lugares que gostariam de conhecer. José descobriu que Maribela adorava ler, que sonhava em viajar para a Europa, que tinha medo de altura. Maribela descobriu que José gostava de cozinhar, mas nunca tinha tempo, que tocava violão quando era mais novo, que tinha medo de falhar como pai. A conversa fluía fácil, natural. E José percebeu que gostava de estar ali, gostava de conhecer Maribela, gostava de vê-la sorrir, de ouvi-la rir, gostava de tudo. Quando a sobremesa chegou, eles já estavam relaxados. Maribela contava uma história engraçada sobre o irmão, e José ria genuinamente. Depois ela parou, olhando para ele. "O quê?" José perguntou. "Nada." Maribela sorriu. "É só... faz tempo que eu não vejo você rir assim." José percebeu que ela estava certa. "Fazia tempo mesmo. Você me faz rir." Maribela baixou os olhos. "Fico feliz." Eles terminaram a sobremesa e saíram do restaurante. José pagou a conta e os dois voltaram para o carro. Mas antes de entrar, ele parou. Maribela parou também, olhando para ele. "José?" José deu um passo à frente, olhando para ela sob a luz do poste. "Eu sei que a gente disse que ia devagar." Maribela assentiu, o coração acelerado. "Mas eu preciso fazer uma coisa." "O quê?" José se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não recuou. E então ele a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de hesitação. Maribela ficou imóvel por um segundo, depois retribuiu, as mãos subindo para os ombros dele. Eles ficaram assim por um momento que pareceu eterno. Quando se separaram, os dois estavam sem ar. José encostou a testa na dela. "Desculpa, eu não devia..." "Não pede desculpa," Maribela sussurrou. "Eu queria." José sorriu. "Eu também." Eles voltaram para o carro, de mãos dadas, e pela primeira vez em anos, José sentiu que estava vivo. Quando José e Maribela voltaram para casa naquela noite, estavam de mãos dadas. Eles pararam antes de entrar, ainda do lado de fora, sob a luz do poste da garagem. José olhou para ela, o coração ainda acelerado do beijo. Maribela sorria, os olhos brilhando. "Obrigada pela noite," ela disse, a voz suave. "Obrigado por aceitar." José apertou a mão dela. "A gente devia fazer isso de novo." Maribela assentiu. "Devia. Mas agora a gente precisa entrar. A dona Alzira deve estar nos esperando." José riu, provavelmente com os braços cruzados e cara de brava. Os dois entraram pela porta da frente. A casa estava silenciosa. Dona Alzira estava sentada na sala, tricotando, a TV ligada em volume baixo. Quando viu os dois, ela levantou os olhos. "Boa noite." A voz dela era neutra, mas o olhar era carregado. "Boa noite, dona Alzira," José respondeu. "A Lavínia dormiu bem?" "Dormiu. Foi um anjo a noite toda." Dona Alzira olhou para Maribela, depois de volta para José. "Vocês se divertiram?" "Nos divertimos." José manteve o tom casual. "Obrigado por ficar com ela. É meu trabalho." Dona Alzira guardou o tricô na bolsa e levantou. "Vou dormir. Boa noite." "Boa noite." Ela subiu a escada e José e Maribela ficaram sozinhos na sala. Maribela soltou a mão dele. "Eu também vou subir. Amanhã a Lavínia acorda cedo." José assentiu. "Boa noite, Maribela." Ela se virou para ir, mas parou. "José?" "Sim." "Obrigada, de novo, por tudo." José sorriu. "Durma bem." Ela subiu e José ficou parado na sala, tocando nos próprios lábios, ainda sentindo o gosto do beijo. Ele não sabia o que o futuro traria, não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas naquele momento ele não se importava, só queria sentir. No domingo de manhã, Lavínia acordou animada. "Papai, a gente pode ir no parque de novo?"
José estava tomando café na cozinha. Pode, princesa? A Mari vai com a gente? Lavínia olhou para Maribela, que estava preparando panquecas. Vai, né, Mari? Vou. Maribela sorriu. Então vamos os três. José concordou. Depois do café, eles se arrumaram e foram. No parque, Lavínia correu para os balanços. José a empurrou enquanto Maribela ficava ao lado observando. Mais alto, papai! Lavínia gritou rindo. José empurrou mais forte e a menina gargalhou, o cabelo voando. Maribela olhou para José e os dois sorriram, cúmplices. Depois dos balanços, eles foram alimentar os patos. Lavínia jogou pedaços de pão, contando quantos patos havia. Olha, papai, tem um novo. Não é o Gastão, é menor. José se ajoelhou ao lado dela. Verdade. Como a gente vai chamar esse? Lavínia pensou. Pedrinho. José riu. Pedrinho. Perfeito. Maribela se juntou a eles e os três ficaram ali, agachados perto do lago, só observando os patos. E José percebeu. Percebeu que aquilo era o que ele tinha procurado durante 2 anos. Não era grandeza, não era sucesso, não era dinheiro. Era isso. Momentos simples com pessoas que ele amava. E ele amava Maribela. Ainda era cedo, ainda era estranho, ainda era complicado. Mas era real. Quando voltaram para casa, Lavínia foi direto para o quarto desenhar. José e Maribela ficaram na sala. Ela ia subir, mas José a segurou pela mão. Fica mais um pouco. Maribela hesitou. A Lavínia pode descer e ver. E se vir? José puxou ela mais perto. Talvez seja a hora dela saber. Maribela arregalou os olhos. José, a gente combinou devagar. Eu sei. José respirou fundo. Mas eu não quero mais esconder. Não quero fingir que você é só a babá. Porque você não é. Maribela engoliu seco. Então o que eu sou? Você é... José hesitou, procurando as palavras certas. Você é a pessoa que me fez acreditar de novo, que me fez sentir de novo, que trouxe minha filha de volta, que me trouxe de volta. Maribela sentiu os olhos arderem. José, eu te amo. Ele disse, simples, direto. Eu sei que é cedo, eu sei que é loucura, mas eu te amo. Maribela cobriu a boca com a mão, as lágrimas escorrendo. José continuou, e eu quero tentar de verdade. Não escondido, não com medo. Quero que você seja parte da minha vida, da nossa vida. Maribela soluçou, balançando a cabeça. Eu também te amo. Mas e a Lavínia? E se ela não aceitar? E se ela achar que eu estou tentando substituir a mãe dela? José segurou o rosto dela entre as mãos. Ela não vai achar isso, porque ela te ama também. Você vê como ela é com você. Ela precisa de você tanto quanto eu. Maribela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. José a puxou para um abraço, e ela se agarrou a ele, soluçando baixinho. Eles ficaram assim por um longo tempo, só se segurando. Quando Maribela se afastou, limpou o rosto. A gente precisa conversar com ela, com calma, explicar direito. José assentiu. Hoje, agora. Maribela respirou fundo. Tá bom, vamos. Os dois subiram para o quarto de Lavínia. A menina estava no chão, desenhando os patos. Quando viu os dois entrando juntos, levantou os olhos curiosa. Oi. José e Maribela se sentaram no chão com ela. Lavínia, a gente precisa conversar com você. José começou. Lavínia largou o giz de cera. Eu fiz alguma coisa errada? Não, princesa, nada errado. José pegou a mão dela. A gente só quer te contar uma coisa importante. Lavínia olhou para Maribela, depois de volta para o pai. O quê? José respirou fundo. Você sabe que a mamãe foi embora, né? Que ela tá no céu agora. Lavínia assentiu, séria. Eu sei. E você sabe que o papai ficou muito triste. Lavínia assentiu de novo. Mas agora, o papai tá feliz de novo. José continuou. Por causa de você. E por causa da Mari. Lavínia franziu a testa. Por quê? Porque a Mari é especial. José olhou para Maribela. Ela cuidou de você. Cuidou do papai também. E o papai gosta muito dela. Lavínia inclinou a cabeça. Eu também gosto da Mari. Eu sei. José sorriu. Mas o papai gosta de um jeito diferente. Como o papai gostava da mamãe.
Lavínia ficou em silêncio, processando. Depois olhou para Maribela. Você gosta do meu papai também? Maribela assentiu, a voz falhando. Gosto. Muito. Lavínia pensou por um segundo. E você vai embora? Maribela balançou a cabeça rápido. Não, nunca. Eu prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. Lavínia olhou para os dois, depois deu de ombros. Tá bom então. José piscou. Tá bom? Tá. Lavínia voltou a desenhar. Eu quero que o papai seja feliz. E a Mari me faz feliz também. Então tá bom. José e Maribela se entreolharam, incrédulos. Era isso? Era tão simples assim? Maribela tocou no ombro de Lavínia. Você tem certeza, princesa? Você não tá brava? Lavínia balançou a cabeça. Por que eu ia ficar brava? A Mari é legal e ela faz o papai sorrir. Eu gosto quando o papai sorri. José sentiu a garganta apertar. Ele puxou Lavínia para um abraço, apertando forte. Eu te amo tanto, meu amor. Tanto. Lavínia riu, apertando de volta. Eu também te amo, papai. Quando ele soltou, Maribela também abraçou a menina. E eu te amo, Lavínia, mais do que tudo. Eu também te amo, Mari. Lavínia respondeu, simples, sincera. Os três ficaram ali, no chão do quarto, abraçados, e José sentiu algo que não sentia fazia anos. Completude, paz, esperança. Naquela noite, depois de colocar Lavínia para dormir, José e Maribela desceram juntos. Dona Alzira estava na cozinha, limpando o balcão. Quando os viu entrando de mãos dadas, ela parou. Senhor José, Dona Alzira. José se aproximou. Eu preciso te contar uma coisa. Ela cruzou os braços. Eu já imaginei. José respirou fundo. Eu e a Maribela estamos juntos, oficialmente. E a Lavínia sabe e aceita. Dona Alzira ficou em silêncio por um longo tempo, depois suspirou. O senhor tem certeza disso? Tenho. José assentiu. Mais certeza do que qualquer coisa. Dona Alzira olhou para Maribela. E você? Você sabe no que está se metendo? Maribela ergueu o queixo. Sei. E eu aceito. Dona Alzira balançou a cabeça, mas não parecia mais brava. Só cansada. Eu só espero que vocês saibam o que estão fazendo. E que cuidem bem da menina. A gente vai cuidar. José prometeu. Os três. Juntos. Dona Alzira assentiu. Então eu desejo felicidades. E saiu da cozinha, deixando os dois sozinhos. Maribela soltou o ar que estava segurando. Foi mais fácil do que eu pensei. José riu. Acho que no fundo ela sabia. Sempre soube. Eles foram para a sala, sentaram no sofá. José puxou Maribela para perto e ela encostou a cabeça no ombro dele. E agora? Ela perguntou. Agora a gente vive. José beijou a cabeça dela. A gente constrói. A gente é feliz. Maribela sorriu. Parece bom. É bom. José prometeu. Vai ser bom. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto a noite caía lá fora. E pela primeira vez desde que Cecília morreu, José olhou para o futuro e viu esperança. Viu amor. Viu uma família. Alguns meses depois, numa manhã de domingo, José acordou com Lavínia pulando na cama. Papai, papai, acorda! Ele abriu os olhos rindo. O que foi, princesa? A Mari fez panquecas e ela disse que a gente vai no parque. José se sentou, esfregando os olhos. Então vamos. Lavínia correu para fora do quarto, gritando. Mari, o papai acordou. José levantou, vestiu um moletom e desceu. Maribela estava na cozinha, de avental, empilhando panquecas num prato. Quando o viu, sorriu. Bom dia. Bom dia. José a beijou, rápido, mas carinhoso. Lavínia apareceu correndo. Eca, vocês ficam se beijando toda hora. José riu, pegando a filha no colo. Acostuma. Vai ser assim para sempre. Lavínia revirou os olhos, mas estava sorrindo. Os três tomaram café juntos, rindo, conversando, planejando o dia. E José olhou ao redor. Olhou para Maribela rindo de algo que Lavínia disse. Olhou para a filha, feliz, falante, viva. Olhou para a casa que não era mais um túmulo, mas um lar. E percebeu. Percebeu que tinha conseguido. Tinha encontrado um jeito de viver de novo, de amar de novo, de ser feliz de novo.
Não era traição, não era substituição, era recomeço, era segunda chance, era a vida, e ele ia aproveitar cada segundo.